Apocalipse, capítulo de número 16, versículo de número 13. Bendito seja o nome do Cordeiro Santo de Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor eternamente. Aqueles que nos acompanham de casa, fique atento, fique ligado, porque essa palavra vai falar ao teu coração e Deus vai te esclarecer coisas importantes a respeito da palavra do Senhor e dos acontecimentos finais. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 16, versículo 13 e 14, diz assim: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante às rãs, porque são espíritos de demônio, que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua santa e gloriosa palavra. Senhor Jesus, derrama sobre nós essa graça, essa unção, e nos ajuda mais uma vez nessa noite, e que nós venhamos compreender a tua palavra, e que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, Pai, tudo aquilo que vem, Pai, para nos deixar desapercebido, seja repreendido agora, e que a tua presença nos proteja e nos guarda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando nós falamos sobre o estudo da escatologia, falar dos assuntos dos últimos dias, é um livro que é muito pouco lido, o livro de Apocalipse. Porque, na verdade, nós bem sabemos que é um livro um pouco complicado para se entender. Porque, como nós já falamos aqui, escatologia, você precisa pegar um pouco aqui, um pouco ali, para que você possa entender o que algumas palavras, algumas respostas que nós buscamos aqui na palavra de Deus seja esclarecida a nós. E eu sei que quando se trata de um assunto como este, que vem falar sobre as 3 rãs, do Apocalipse, você sabe o que significa essas 3 rãs? Porque o texto que nós lemos diz que então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. E a Bíblia continua dizendo, porque estes são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Que grande dia de Deus é esse? Nós já falamos aqui sobre a batalha do Armagedon. É a batalha final de todos os tempos. Mas nós entendemos que dentro dessa palavra nós vemos aqui uma trindade satânica, que é constituída pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta. Pode ser considerada como a trindade satânica. Veja que o inimigo, ele sempre quer copiar Deus. Ele sempre vai procurar se parecer com Deus. Como nós sabemos que a trindade é constituída de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o maior desejo do inimigo, do dragão, a serpente, a antiga serpente, Satanás, é buscar e tomar a glória que é de Deus para ele. E nesses dias que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas que já equivocou a sua adoração. Em vez de adorar o Rei dos Reis
e Senhor dos senhores estão adorando uma ideologia e um sistema que facilita todas as coisas. Mas nessa noite, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, eu venho lhe falar o que representa esses três espíritos imundos que saía da boca de cada um deles em forma de rãs. Porque se nós olharmos no livro do Apocalipse, nós vamos ver que o simbolismo é muito usado no Apocalipse, de forma que uma mesma mensagem pode ser aplicada de vários sentidos. Ou seja, há muitas coisas no Apocalipse que são simbólicos, não são literais. Quando se vê falar de dragão, às vezes alguém vê um dragão e uma coisa parecida, mas isso é simbólico. Quando a Bíblia coloca aqui 3 espíritos imundos em forma de rã, isso também é uma simbologia. Mas tudo que é simbólico no Apocalipse, a revelação vai se dar em uma questão literal. Ou seja, tudo vai ter o seu cumprimento. Então entendamos isso, que a rã na Bíblia, quando nós olhamos rã na Bíblia, nós vamos ver que a rã no Levítico capítulo 11, do 41 ao 44, é tido como um animal impuro. Veja que ele é considerado, a rã, como um animal impuro. Se nós olharmos aos deuses pagãos, nós vamos ver também que era adorado e era apresentado as rãs, de forma adoração aos deuses pagãos. E uma das pragas que foram enviadas no Egito, que está em Êxodo 8, do 1 ao 13, os irmãos sabem que foram as pragas enviadas, e uma delas eram rãs. Então, traz aqui, já abre o nosso entendimento que rãs está se tratando de algo maligno, de algo impuro, de algo que não é bom diante dos olhos do Senhor. Então, o que está saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta, nós já passamos a entender que é uma mensagem ruim, uma mensagem maligna. Veja o que Jesus disse em Mateus 15, 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Às vezes, nós observando, dentro da nossa imaturidade espiritual, a gente quando vê este versículo, Jesus falando, nós logo dizemos, eu não posso falar palavras feias. Eu sou crente, é claro que isso é notório e deve ser dessa maneira. Mas o que Jesus está falando, o que sai, é que contamina. O que eu prego aqui pode tanto edificar, como também contaminar. Pode ser bênção e também pode ser maldição. Entende? Porque tem que haver muito cuidado com o que você está ouvindo, com o que você está se alimentando, porque Jesus está dizendo, é o que sai. Cuidado com o ensino que você recebe, cuidado com a palavra que estão dirigindo a você, porque ela tanto pode te edificar, te fortalecer, te purificar, como ela pode te deixar contaminado e até mesmo com sua mente cauterizada. Então Jesus está mostrando isso aqui em Mateus 15, 11. Então, nós entendemos que as 3 rãs imundas simboliza o ensino profano. As 3 rãs imundas representam ensinos profanos. De vários estudos que eu já trouxe para a igreja, eu acho que essa é a maior introdução que eu já vi. Porque até agora nós estamos dentro de uma introdução. Para que você entenda o que significa e qual o verdadeiro significado das rãs, das 3 rãs do Apocalipse. Em Apocalipse 16, 13,
13 e 14, 3 rãs aparecem com parte da 6ª taça da ira de Deus que derramam sobre os flagelos que são derramados sobre a face da terra. As rãs aqui está entre as taças que estão sendo derramadas, ou seja, o juízo de Deus está sendo derramado. Então, é isso aqui que estamos estudando nessa noite, está falando da 6ª taça da ira de Deus que está sendo derramada. Aqui então, se nós percebermos nessa noite aqui, existe uma grande guerra ideológica. Existe nesses dias, desde a antiguidade até hoje, uma grande guerra ideológica. Para quê, pastor Roberto? Contra o cristianismo. Existe uma batalha travada para te desvirtuar do caminho, para te afastar da presença, para te tirar da direção que você tanto tem esforçado para permanecer. Cuidado, porque o inimigo ele vem disfarçado com sapato de algodão. Cuidado, porque ele pisa macio, ele fala bonito e ele engana até os próprios escolhidos. E nós estamos vivendo no tempo da apostasia. Nós estamos vivendo no tempo dos homens amantes de si mesmo, homens que estão buscando a glória que é de Deus para si, homens que querem estar nos outdoor da vida, homens que querem estar nos lugares de destaque. Nesses dias eu estava conversando com alguém, e alguém me disse: olha, tal igreja fulana de tal não é reconhecida entre as demais igrejas. Eu disse: isso são políticas humanas, porque a igreja de Cristo não é uma placa, a igreja de Cristo não é um CNPJ, a igreja de Cristo é o corpo vivo de Jesus na face da terra. Ideologias, ensinamentos de homens avarentos, presunçosos, caluniadores, sem um mínimo de gratidão e respeito pelo próximo. São pessoas treinadas para usar e abusar da fé. São pessoas treinadas para desvirtuar, para tirar a igreja do caminho que é Cristo. Então essa luta é travada contra quem? O cristianismo. Querem colocar uma ideologia diferente a que Cristo nos ensinou, o que a palavra nos ensina. O maior interesse e o maior interessado nisso é Satanás, que quer colocar a humanidade contra Deus e receber então a adoração no lugar como se ele mesmo fosse Deus. O maior interessado em implantar essa ideologia é o próprio Satanás. Ele quer que todos virem as costas para Deus, diga que Deus não pode e não vai fazer nada. Eles querem dizer que aquele tempo já passou e que nós vivemos um tempo moderno, um tempo diferente, um tempo que se pode viver do jeito que quer. Não é verdade. Mas muitos têm se deixado levar por essas ideologias. O diabo, irmão, ele é terrível. Lembra no jardim o que ele fez? Ele entrou lá no início, no jardim, e ele teve a capacidade, com a sua ideologia, de convencer a mulher e dizer para ela que não tinha problema comer daquele fruto. E hoje não é diferente. Muitos estão dizendo que não tem problema pecar.
Não tem problema fazer isso, fazer aquilo e viver de qualquer maneira. Não tem problema, são ideologias que saem da boca do falso profeta, que saem da boca do dragão e que saem da boca da besta. São os ensinamentos corrompidos, imundos, e são mensagens profanas que têm tirado muitas pessoas da presença de Deus. Estamos na introdução ainda. E eu quero lhe mostrar ainda algo interessante. O apóstolo João vê 3 personagens do mal juntos: dragão, besta e falso profeta. Já disse aqui que isso representa a trindade satânica. Tudo bem. Estes 3 podem ser chamados de trindade satânica, pois são inimigo e tentam imitar Deus, por isso se manifestará através da trindade diabólica. E nós falamos que eles até nisso querem imitar Deus. O inimigo, ele dá tudo para tomar o lugar de Deus. Mas nunca, jamais, ele irá conseguir. Não esqueça o nome ideologia. Grava isso nessa noite na sua vida. Ideologia. Eu quero que o irmão, pastor, leia aí, pastor Jefferson, Apocalipse 13, 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Aqui está a sabedoria. E quem tem, calcule, pois é número de homem, e o número é 666. Leia para nós o 16 e o 17, por favor, do mesmo capítulo. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Entenda isso. Os grandes, pequenos, ricos, pobres, servos. Hoje nós vemos pessoas, porque quando a Bíblia diz sobre a marca na mão ou na testa, nós precisamos entender o que é que verdadeiramente a Bíblia está mostrando aqui. Porque tem muita gente que está preocupado com chip. O chip, quando saíram o chip aí no cartão, antigamente, sangue de Jesus tem poder, e hoje todo mundo está com chip no bolso. Tem um cartão de crédito, e nesse cartão tem um chip. Aí alguém, a marca da besta, já tem gente que implantou chip, tudo bem. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. O que nós precisamos entender é a seguinte forma: testa e mão aqui são simbólicos. Porque lembra que no início eu disse que o Apocalipse, ele está cheio de mensagens simbólicas, com vários sentidos e interpretações. Então, testa e mão é simbólico. Mas como assim simbólico? Primeiro eu quero que você entenda que são simbólicos com um sentido de cumprimento literal. Não é porque é simbólico que não tem um cumprimento, mas tem coisas aqui que não vai ser do jeito que está aqui. Olha para o seu irmão e diga: ideologia. É o que o diabo quer implantar. É o que o diabo quer fazer. E quando se fala de mão e testa, o que é? Mão representa trabalho. Com as mãos você trabalha.
Quando a Bíblia diz mão ou testa, não é porque tem que marcar lá ou aqui, é um ou outro. Ou seja, alguns pela ideologia de Satanás, presbítero Juliano, alguns pela ideologia de Satanás vão aderir naturalmente. Mão, já estão trabalhando em favor do inimigo. Está entendendo? Ideologia. Alguns conseguiram naturalmente, o inimigo facilmente já conseguiu, está conseguindo trazer multidões de pessoas que pela ideologia não tiveram nenhuma dificuldade em dizer eu não vou, já estão trabalhando para o sistema. E por que na mente? Porque mente, domínio. Alguns serão mais insistentes e o inimigo tem que trabalhar com a sua ideologia, insistindo, inculcando, para que ela entre na mente. Quando ela entra também já é marcado pelo inimigo. Já pensou na atualidade nós vivendo e tendo que marcar o número, como muitos pensavam, 666, aquele númerozão na testa, ou na mão, ou até mesmo um chip. Agora entenda uma coisa, leia para nós Gálatas 6,17, para que você refresque a sua mente. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Olha aí. Paulo está trazendo o quê? A marca de quem? E qual que era a marca que ele trazia do Senhor Jesus? Aí você tem que me mostrar lá. É a Bíblia falando. Eu trago comigo as marcas de Cristo. Agora leia Efésios 1,13, só para você, para nós fechar isso aqui, para a gente continuar. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quem aqui é selado? Mas você está vendo algum selo aí na vida de alguém? Você é selado. E cadê o selo? Marca da besta, ideologia, aderindo-se ao sistema do anticristo, aceitando naturalmente como se não fosse nada. Porque o que o inimigo quer é colocar os homens que foram criados à imagem e semelhança de Deus contra o próprio Deus. É para os homens olharem e dizer, esse Deus, não preciso dele, porque hoje eu tenho um Deus, hoje eu tenho quem verdadeiramente me deu tudo. Quem foi? Futuramente isso vai acontecer, o anticristo, o sistema. E nós já aprendemos aqui que ele trabalha sutilmente. Quando a Bíblia diz que uma besta emergiu do mar, está falando do anticristo. Lembra que quando nós estudamos há uns tempos atrás, eu disse que mar simboliza o quê? Nações. Mar simboliza nações. Então o anticristo vem entre os povos. Ou seja, o poder político. É um homem inteligente, um homem sábio, um homem que vai chamar a atenção. Quando fala besta que emerge da terra, fala do poder religioso. Ou seja, esse aqui é o falso profeta que transmite uma mensagem de engano e que vão enganar a muitos através da mensagem. Lembra das rãs? Os demônios que saíam pela boca deles são demônios que eram em formato de rãs. E nós vimos que a rã é tido como um animal imundo. Então são mensagens imundas, são mensagens profanas, mas se a igreja não tiver a marca da promessa, ela vai acabar aderindo aos 666. Mas eu não estou convencido com isso, pastor Roberto. O que é o número 6, biblicamente? O número 6, biblicamente, é o número do homem. É o número da imperfeição, da queda. O número 6 é o número do homem, porque ele não é 7, ele é 6. Porque o número 7 é o número de quem? De Deus.
é o número da perfeição. É o número 3 que é tido e o número 7. Porque 3, porque Pai, Filho e Espírito Santo. E o número 7 é o número da perfeição de Deus. Se a gente for olhar na Bíblia, várias vezes você vai ver 3, mas também você vai ver 7. 7 mergulhos. 3 anjos que visitam a tenda de Abraão. Então, veja que são números. E o número 6 é número de homem. Nós estamos falando de uma trindade satânica. E são forças malignas 3 vezes contra Deus, que somado é 666. São os 3 trazendo uma ideologia, um ensino profano, capacitando e trazendo e formando, como nós vimos aqui, reis, nações, línguas, e estarão se prostrando diante dessa ideologia maligna que será implantada para que tire as pessoas da presença de Deus. Nós estamos na introdução aqui, para que nós venhamos desvendar com mais naturalidade aquilo que é as 3 rãs, o que significa nessa atualidade de nós. Então, coloca isso no seu coração, entenda que o sistema do homem na terra é composto de 3 partes. Quais são elas? Econômica, religiosa e governamental. E todas essas são influenciadas e lideradas por Satanás. Veja que as 3 forças, religião, política e também o governo, estarão sendo controladas. É por isso que a Bíblia diz sobre os reis em todo o mundo, se preparando para o grande dia da batalha, o grande dia de Deus. O dia que Deus vai desfazer com o sopro da boca dele toda a força e império das trevas. Nesse dia a igreja não estará mais aqui. A igreja já estão nas boldas do Cordeiro. Veja que essa aqui é a 6ª taça que está sendo derramada sobre os que habitam na face da terra. Uma vez eu trouxe uma mensagem dizendo que nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra, e lá dizia que Deus, que o anjo levava a mensagem e dizia: caiu a grande Babilônia, caiu a grande Babilônia que derramou sangues inocentes, ela beberá da cólera da sua prostituição. E quando a Bíblia relata sobre anjo, igreja, ele está falando de rapidez. Deus tem pressa em que o evangelho seja anunciado na face dessa terra. Nós temos que deixar as muitas e as pequenas coisas que não edificam, que não fortalecem, porque enquanto irmãos e igreja estão discutindo entre 4 paredes, quem fala mais, quem prega mais, o anticristo com o seu sistema, com a sua ideologia, está sendo implantada na face da terra para destruir e tirar aqueles que professam e adoram a Deus, ou seja, o cristianismo. Eles querem banir a qualquer jeito. Veja que alguma lei aí já está querendo tirar o nosso direito de expressar. Porque a lei da fake news aí que queria ser aprovada e foi barrada por um momento, por trás dela tem milhares e milhares de coisas. Você não pode falar que o pecado é pecado, porque você está pregando discurso de ódio. Olha, agora você vai falar que se a Bíblia está dizendo que pecado é pecado, e eu pregando a Bíblia, eu estou propagando discurso de ódio, e aí eu vou ser o quê? Penalizado. O que é isso? O sistema. E o que a igreja vai fazer se isso acontecer? Não vai poder pregar mais? Não, meu irmão.
Você tem que continuar pregando a verdade, seja aqui, seja na cadeia, seja no deserto, seja nas ruas. Ou você é crente ou você não é, porque a partir do momento que a ideologia entrar na sua vida, você aceitou o sistema. Já aceitou. Ninguém quer pregar isso aqui nesses dias. Ninguém quer falar sobre esse assunto. Porque é melhor eu chegar aqui e trazer uma palavra de autoajuda, de levantar o seu ego e dizer: olha, Deus já está trazendo a bênção, a vitória para a sua vida. Deus vai encher a sua mão de prata, de ouro, está abrindo uma porta de um carro, uma chave de um carro zero, um apartamento, uma casa nova, uma porta de uma faculdade. Mas essa não é a mensagem que Deus quer. A mensagem que Deus quer é que a igreja precisa ficar na presença de Deus. Na presença. Ou você fica na presença, ou você não vai suportar. Porque o inimigo está trabalhando. O inimigo está trabalhando. Trindade satânica, dragão é o próprio Satanás que agirá nos últimos tempos. Apocalipse 12:9 diz assim, que Satanás foi precipitado com os seus anjos para enganar a todos na face da terra. Satanás foi lançado de cima para baixo com os anjos decaídos que caíram com ele, a terça parte dos anjos. E ele foi lançado com seus anjos para enganar a todos. Agora entenda que a palavra de Deus vai dizer que através do engano, porque ele é o pai da mentira, João 8:44. Ele vai enganar a todos através do seu engano, porque ele é pai da mentira. O diabo é pai da mentira. Ele é sedutor. Ele é mentiroso. Ele é astuto. E se a igreja não estiver embasada, alicerçada, ela não vai suportar a pressão. Tem muita gente fora dos trilhos. Me desculpa a expressão nessa noite. Tem muita gente fora dos trilhos. Tem muita gente dizendo ser cristão já fora do caminho, porque apostataram na fé. Rebeldes. Qualquer coisinha motiva. Perderam o temor, porque a Bíblia diz que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Mas qualquer coisinha, eu não vou mais submeter, então fica do jeito que você está achando que é o seu jeito de servir a Deus. O que é apostatar da fé? Não é abandonar os ensinamentos, é você querer viver um novo método de vida. Tem muita gente que apostatou da fé. Tem muitas igrejas politizadas. Tem muitas igrejas que faz do jeito dela, não é mais do jeito da palavra, é do jeito que ela quer. Aqui quem manda somos nós. Deus já me deu autoridade, então eu faço isso, eu faço aquilo. Pode fazer, só não pode entrar naquele dia diante da presença de Deus e entrar no céu pelas portas. Crente que não tem a mente de Cristo, crente que não é marcado, como Paulo disse, eu trago comigo as marcas de Cristo, crente que não é selado pelo Espírito Santo, não vai suportar a pressão do inimigo, só vai ficar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Falar aqui é uma coisa, agora na hora que o bicho pegar, aí é que vai saber quem é crente.
Conta-se uma história que entraram algumas pessoas dentro de uma igreja para fazer um teste. Todo mundo, estou cheio do Espírito Santo, oh glória, sapateava, pulava. Aí uns homens encapuzados entraram na igreja. O pastor falou, pode fazer isso. E entrou. E vai morrer todo mundo aqui. Quem ficar aqui vai morrer agora. E quando fez isso, meu irmão, quando olhou para trás, o pastor ficou só. A igreja, ó. Falar de fé é uma coisa, viver a fé é outra coisa. Falar que resiste, que é crente, é uma coisa, mas quando o negócio apertar, o sapato ficar pequeno no pé, aí você sabe quem é crente e quem não é. E esses dias estão chegando, igreja. Está muito mais perto do que nós pensamos. Agora, uma coisa eu tenho certeza. A Bíblia diz que antes que o mal venha, a igreja vai ser tirada. Antes que esse sistema seja implantado totalmente, a igreja vai ser arrebatada. Porque aqui onde nós estamos lendo, a igreja já está na bolda com o Senhor. A igreja já está na festa. E o mundo sofrendo os flagelos, as taças, as trombetas que estão sendo derramadas. São flagelos tão grandes que vai descer do céu saraivas, diz a Bíblia, pedras, segundo os estudiosos, são aproximadamente, cada pedra, chuva de saraiva que está dizendo, de 45 quilos. Agora imagina um saco de cimento descendo do céu, que velocidade que não vem, o que vai ficar de pé na face da terra? E a Bíblia diz que os homens lamentam, gritam de tanto ódio e espraguejam Deus diante do sofrimento. Mas enquanto isso a igreja está nas boldas do Cordeiro. Aleluia. Jesus está voltando, igreja. Não dá mais tempo para ficar indeciso. Não dá mais tempo para cochear em dois pensamentos. Não dá mais tempo para ser meio crente, andar vivendo a meia verdade. É tempo de se lançar aos pés do Senhor e viver o sobrenatural de Deus. Você acha que a sua luta está grande? Você acha que a sua luta é grande? Você não viu luta ainda. O que ainda vai acontecer na face da terra, bem-aventurado, a Bíblia diz, aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Aqui a gente pode brincar, aqui a gente pode dizer ser aquilo que nós não somos, mas quando chegar diante de Deus, aí não tem para onde escapar. Aqui eu posso cantar bonito, pregar bonito, andar bonito, mas diante de Deus, não adianta nada isso. Ou nós seremos sinceros e servimos a Ele de todo o nosso coração, porque Ele é cheio de sedução, mentira e engano. Esse é o diabo, que nós estamos falando do dragão aqui. E agirá com toda forma de maldade para, João 10:10, roubar, matar e destruir. Ele não tem piedade, irmão. O diabo não tem piedade de ninguém. Você acha que o diabo, olhando e vendo as situações de miséria que está acontecendo na face da terra, você acha que pela corrupção política, porque uns têm tanto e outros não têm nada, você acha que ele está preocupado com isso? Ele bate palmas e risadas dizendo, os meus demônios estão trabalhando na terra. Casais que se separam, maridos que traem a esposa, ou a esposa trai o marido, e os casamentos se acabam por falta até de perdão, Satanás está aplaudindo. Pessoas que estão morrendo nas drogas, na prostituição, pessoas que ainda é um pré-adolescente, já estão sendo enterrados pelos pais, Satanás está aplaudindo e dizendo, é desse jeito que eu quero.
ele é mau. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Eu não vim aqui para implantar um medo em você. Eu vim aqui para você que está em casa. Eu não vim aqui, talvez você vai até questionar alguma coisa e dizer: eu não acredito, eu não aceito. É a palavra, meu amigo. Nós estamos ministrando aqui, é a palavra de Deus. A besta, falamos aqui sobre o dragão, a besta, o anticristo, é que perseguirá a igreja. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. A Bíblia vai mostrar ele com 10 chifres, 7 cabeças e 10 coroas, uma sobre cada chifre. Então entenda que essa besta que emerge do mar é o anticristo, e ele vai perseguir ferrenhamente a igreja. As cartas de Paulo declaram ele como homem iníquo, um homem sem piedade, um homem cruel. O apóstolo João avisou que a igreja, ele avisou a igreja que o anticristo não é apenas uma pessoa, é um sistema pecaminoso. Ah, meu irmão, entenda isso, que o anticristo não é apenas uma pessoa, é todo um sistema pecaminoso trabalhando para o inimigo Satanás. Governantes, reis, lembra que a Bíblia está dizendo que eles saíram por todo mundo, implantando a ideologia, marcando as pessoas com os 666, dizendo e convencendo milhares e milhares de pessoas que estão se preparando para destruir Jerusalém. Quando todos os mísseis, quando todos estiverem reunidos com os mísseis apontados para destruir a cidade santa, aí Deus se manifestará, e das boldas do Cordeiro descerá com ele a igreja de Jesus, para glorificar e exaltar o nome dele. É um sistema pecaminoso. Olha o que diz nas cartas de João: filhinho, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo também, agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Primeira carta de João 2,18. Muitos anticristos têm saído pelo mundo afora. Está vendo que é um sistema pecaminoso, se fortalecendo, se preparando, desde a antiguidade até agora, para que sejam implantado aquilo que eles querem implantar nas mentes e nos corações. Esse é o anticristo. Agora, o falso profeta, que saiu outra rã da boca dele, o espírito imundo, representa o líder religioso. Ou seja, já viu falar sobre a intenção de unificar as religiões? Eles querem unificar as religiões. Como? Um só governo. Quem é esse governo? O anticristo. Uma só religião. Lembra que eu falei de um sistema econômico? E uma só moeda. Aqui é o governo do anticristo. Mas esses três fazem parte, porque eles querem ser parecidos com Deus, como se fosse a trindade satânica. Então, queridos e amados irmãos,
O falso profeta representa humano, ou líder religioso divulgará falsas doutrinas, como está em Apocalipse 19 e 20. Se o irmão puder ler Apocalipse 19, 20, só para a gente pegar só para reforçar aqui o que nós estamos estudando nessa noite. Eu tenho certeza que Deus está abrindo nossas faculdades mentais para que nós possamos entender um pouco mais a palavra de Deus. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com o que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. A pena para esses que enganou multidões de pessoas, porque a besta que emerge da terra, ou seja, o anticristo, porque quando a Bíblia fala aqui, irmão, de cabeça, de diademas, a besta é investida de autoridade pelo dragão. Viu que a Bíblia faz que eles vai fazer até fogo descer do céu, ou seja, o próprio Satanás, o dragão, vai inverter, vai investir poder na vida do anticristo, de forma que a besta e o anticristo juntas vão fazer fogo descer do céu, para enganar, se possível, está na Bíblia, até os próprios escolhidos ou eleitos. Cuidado. Se alguém disser, olha o Cristo ali, não acrediteis, porque muitos estão correndo atrás de pessoas que nem sabem quem são. Ah não, é profeta, é homem de Deus, é não sei o que. Não, mas orou e o fogo desceu, aconteceu um milagre. Cuidado, porque muitos anticristos têm saído pela face da terra, já estão com a ideologia satânica, operando milagres e prodígio, maravilhas no meio do povo. Eu falei aqui que nem sempre curas, milagres, são sinônimo de retidão, santidade. Porque naquele dia muitos vão dizer, em teu nome eu expulsei demônio, fiz muitas maravilhas, e Deus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim que pratica a iniquidade. Sabe quem é homem de Deus? Ou é ou não é? É a sua esposa que conhece se você é homem de Deus ou não. Ela sabe se você presta ou se não presta. Se ela está indecisa ao seu respeito, você tem que mudar. Eu preciso mudar, você precisa mudar. E sabe quem te conhece, irmão? Seu marido. Porque a Bíblia diz que se conhece a árvore pelos frutos que ela está produzindo. Fique atento, porque fogo de palha, movimento, não quer dizer que a pessoa serve a Deus de verdade. E todo avivamento sem fundamentos bíblicos, sai fora dele. Sai fora. Gosta de movimento, mas não gosta do culto de ensino da palavra. Sai fora dele. Gosta de cantar, fazer o repleplé, gosta de pregar diante da multidão, mas não quer participar de cursos, de aperfeiçoamento, de estudar a palavra. Sai fora dele ou dela. Então a pessoa lê a palavra, ora, está buscando, se santificando. Aí o camarada tudo desequilibrado, com a vida fora do altar de Deus, aí sai daí estendendo a mão e põe a mão na cabeça de todo mundo. Aí o povo, Deus está falando, aí fica correndo atrás de maldição. Se não tem compromisso com Deus, meu irmão, sai fora. Se está falando que serve a Deus, mas os frutos estão mostrando outra direção, abre o olho, sai fora dessa situação, porque isso é obra do inimigo. Então nós estamos falando aqui sobre o falso profeta, não é isso?
Já é a última hora. Isso mesmo. A ideologia é essa, né? Porque eles enganaram as pessoas. Jesus alertou que surgirão o quê? Muitos falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígio, está em Mateus 24, 24. E enganar, se possível, os próprios escolhidos. Várias interpretações aplicadas através da ideologia pode explicar o significado dessa profecia, como Lutero disse. Olha o que Lutero disse. Explicou em uma leitura histórica. Lutero disse o seguinte: o anticristo seria o poder de Roma. Ele classificou o anticristo como o poder de Roma e os seus opositores à reforma. Os irmãos sabem que não foi fácil fazer o que Martinho Lutero fez com a reforma protestante. Ele foi perseguido, foi excluído, mas a Bíblia diz que ele permaneceu de pé e venceu. Mas o sistema não quer que isso aconteça. Por isso que a Bíblia diz: muitos anticristos já estão pelo mundo afora. O sistema está trabalhando, está movimentando. Então a igreja precisa estar em oração, porque a qualquer instante a igreja vai ser tirada da face da terra. O que são as 3 rãs do Apocalipse? Aqui encerra a introdução. Olha como é que a introdução foi grande. A introdução. Agora, primeira coisa, eu vou ser rápido aqui: liberalismo. As rãs representam o liberalismo, atua nos princípios morais. A teologia liberal progressista não ensina sobre o pecado como está na Bíblia, mas desconstrói valores espirituais de forma que as pessoas não entendem que são pecadoras. Então isso está mostrando o que é o liberalismo. Então o que está acontecendo, aquelas palavras que saíram da boca daqueles 3 são palavras malignas, e as palavras que são implantadas são essas. Não tem problema, não tem nada a ver, pode fazer, pode continuar, Deus é amor. Liberalismo, pensamento liberal, deu início a um processo de apostasia, abrindo a igreja para relativizar o que foi determinado pela palavra de Deus como verdade. Vivemos no tempo da igreja de Laodiceia. Vivemos o tempo da igreja de Apocalipse 3, 14 a 20. Uma igreja que não é quente nem é fria. Por causa do liberalismo, o povo faz o que quer, vive do jeito que quer e chega aqui quer receber o quê? É a igreja indiferente, é a igreja que não ora, é a igreja que não busca, é a igreja que não está nem preocupado com o que estão falando dele, estão escandalizando para lá, para cá, estão dizendo: estou nem aí, Jesus é que me entende. Essa é a igreja apostata. O liberalismo está tomando conta. Ah não, vou viver no meu... Tem gente que já tem um pecadinho de estimação, já virou bichinho de estimação o pecado dele. Não abandona, não deixa. Eu vou deixar para quê? Se eu estou adorando a Deus, servindo a Deus, mas quando Jesus chegar, a máscara vai cair. Não é fácil ser crente. Não é fácil ser servo de Deus. Porque crente, né, até o diabo é crente, mas ser servo de Deus é para poucos. Mas por quê, pastor? Porque diz a palavra que muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Nós vivemos nesse tempo. Então a igreja de Laodiceia, ela vive dessa maneira, não é quente nem fria, ela é morna, e a Bíblia diz que o morno Deus não suporta, e Deus vai fazer o que com o morno? Vai vomitar da sua boca. A má digestão que o Espírito de Deus sofre não é brincadeira. Não é brincadeira. Nós estamos aqui falando nessa noite coisa séria. Por quê? Porque muitas das vezes você já viu quando alguém não está se sentindo bem e passando mal, o que ele faz? Uma das recomendações: bebe bastante água morna. Aí a pessoa bebe, daqui um pouco joga tudo para fora.
Deus não suporta o crente morno. Deus não suporta o crente indeciso, o crente que está em cima de muro, o crente que não sabe o que quer. São pessoas que estão perdendo tempo, estão perdidas dentro das igrejas. Em nome de Jesus, diga não ao liberalismo e diga: eu quero é Deus, eu quero viver com Deus. Deixa quem quiser te chamar de quadradão, de santão. Olha lá o crente santão. Lá vem o sonhador. Lembra dos irmãos de José? Fica na posição, não abre mão do seu sonho, não abre mão dos seus projetos, porque maior do que todos aqueles que te acusam, te apontam, é Deus. E no grande dia do Senhor tu vai cantar o hino da vitória. Alaramanto e mendegassuri abiandalaia. Então diz a palavra de Deus que o liberalismo está tomando conta. É por isso que Paulo falou a Timóteo dizendo: cuidado, tenha cuidado com o que vai falar. Aprende e aplica aquilo que tu aprendeste desde a tua infância. Não abre mão. Jesus vai falar também, Deus, para Josué: não te aparte do livro dessa lei, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Mantém tu na posição, porque aonde tu chegar vai haver prosperidade, vai haver vida, vai haver vitória, porque tu és, aleluia, o condutor da vitória de Deus. Meu Deus e meu Pai. E como vamos vencer o liberalismo? Somente através de uma arma. Diga para o teu irmão: a santificação. Só vai vencer o liberalismo com a santidade. Por isso a Bíblia está dizendo: sede santo, porque eu sou santo. Quer ver a mão de Deus trabalhar em teu favor? Quer ver a glória de Deus derramada na sua vida? Santifica-se. Santifica-se. Quando tu santificar, essa muralha vai cair, o Jordão vai se abrir, o Mar Vermelho vai abrir, porque a santificação é separação. O crente precisa ser diferente. Virou uma bagunça o negócio hoje. Virou uma anarquia. O cristianismo está fragilizado com muitas coisas, maus exemplos, posicionamentos errados, pessoas que não têm capacidade no posicionamento que não está apta para fazer, e isso tem causado tristeza no coração de Deus. Então um dos espíritos que saía em forma de rã da boca dos 3 que ali a Bíblia citou é o liberalismo. E nós temos visto isso, a igreja liberal. E lá na igreja pode ou não pode? Na nossa igreja pode tudo. Pode? Pode. Política humanas, interesses humanos. Talvez alguém que me assistir pregando essa palavra vai dizer: tu quer dar uma de santo sem ser. Talvez vai haver algum comentário dizendo: está pegando pesado. Não é desse jeito. Cristo é amor, vivemos um tempo da graça. Mas Paulo disse: não useis da liberdade para dar ocasião para a carne. É só através da santidade. Sincretismo, segundo o simbolismo da rã, sincretismo atua nos princípios de fé. Pode ser considerado uma mistura de crença ou uma influência de ensino de outras religiões no meio dos cristãos, gerando a falta de identidade e confusão na mente das pessoas. Sincretismo é o que nós temos visto hoje. É uma mistura de crenças. É muitas coisas de outras religiões sendo implantadas dentro das igrejas.
Estão trazendo como Acabe costumes pagãos para que destruísse e tirassem o povo do foco, da presença de Deus. Tem muita coisa implantada dentro das igrejas que estão desagradando ao Deus de Israel. Muita meninice, muita brincadeira. E isso, irmão, no meio dos cristãos, gerando uma falta de identidade. Hoje, muitas das vezes, olhando para alguém, você não sabe se a pessoa é crente. Por quê? Não tem mais identidade. Não tem mais uma personalidade de um cristão. Ele escandaliza aquilo que ele está fazendo. Aqui na igreja ele é crente, ele é santo, mas quando sai lá para fora, ele vira outra pessoa. Isso não é o que Deus quer para mim, para a sua vida. E não tendo identidade, causa uma confusão na mente das pessoas. Que confusão é essa? Eu posso ou não posso? É certo ou é errado? Qual que é a certa? É aquela? Porque tem uma mistura. Mas aonde tem a presença do Pai e do Filho e do Espírito Santo, não há confusão. Aonde a genuína e verdadeira palavra é pregada, a vida, a transformação, a bênção de Deus sendo derramada. O sincretismo age misturando princípios de outras religiões no meio do cristianismo, disfarçando-se de ecumenismo, com teologias humanistas que exaltam ao ser humano, ao invés de fazer reconhecer como pecador, dando toda glória a Deus. Vivemos num tempo onde as pessoas não estão exaltando mais a Deus. As pessoas estão querendo ser vistas. As pessoas querem que eles sejam lembrados, sejam vistos. Não é mais Deus que opera, não é mais Deus que faz. Até as canções que são feitos, hinos de louvores, são hinos egocêntricos. São hinos que são voltados para a exaltação do homem. Aonde é que está aqueles hinos que adoram somente ao único e ao eterno Deus? Com toda esta mistura, ao invés de fazer reconhecer-se como pecador, tem gente que está fazendo tudo errado e não reconhece. Não, tá beleza, tudo jóia. E aí? Ô irmão, você não está vindo na igreja, pastor, está tudo na benção, está caído. Mas não tem coragem de dizer, pastor, eu estou prostrado, estou preso num pecado. Aí fica dentro da igreja fazendo a obra de Deus, outro já fica dentro da igreja fazendo a obra de Deus como se tudo estivesse certo. Não reconhece mais que é um pecador. Ele acha que foi blindado, pastor João, está aí intocável. O maior inimigo que nós temos é a carne, e essa não se converte, porque Jesus disse, o espírito na verdade está pronto, mas toma cuidado, porque a carne é fraca. A carne é fraca, queridos e amados irmãos. O sincretismo então vem atuando. Isaías 42:8 diz que Deus não divide a glória dele com o seu ninguém. Eu quero do meu jeito, se não for do meu jeito, pode largar para lá. Ei, é do jeito de Deus. Se fazer assim, faz biquinho, faz pirraça, não quer, vai vir para uma festa, para um congresso, alguma coisa, fica impondo alguma coisa, irmão, você nasceu para adorar. Não estou gostando dessa igreja, que eu não estou tendo oportunidade. A maior oportunidade é você estar aqui nessa noite adorando o nome do Senhor. Não se cantam mais hinos que adoram a Deus como antigamente. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, perdido,
Mas Jesus estendeu. Era hinos que falava de reconhecimento de quem nós somos. Hoje não, ele está lá na plateia e você no palco. Uai, que tipo de hino é esse, irmão? E as orações, mata ele, mata ela. Que oração é essa? Virou, foi já discípulo do inimigo, porque ele é que rouba, mata e destrói. A igreja, aí a Bíblia completa o versículo dizendo: mas Jesus veio para dar vida e a dar com abundância. São ideologias que estão sendo implantadas e o povo nem percebe, estão caminhando e se distanciando da presença de Deus. Cuidado. Se você precisa arrumar seu altar, arruma depressa. Fica esperando, não, eu vou esperar mais um pouquinho. Se eu fosse você, eu não esperava. Dava um basta nessa situação, dizia: Satanás, pega a sua bagagem, pega tudo que é teu, vai embora, porque eu quero é adorar meu Deus. Se humilha diante do altar e diga: eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador. Controla a minha vida, me ajuda, Espírito Santo de Deus. Isaías 43:7 diz que o homem de Deus, olha para o seu irmão, diga: você foi criado para a glória de Deus. Para a glória de Deus, presbítero Juliano. Você e eu fomos criados para a glória de Deus. É para o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida. O sincretismo só pode ser vencido através da palavra de Deus. Só vai se vencer a mistura das religiões que estão sendo implantadas. Querem implantar muitas coisas erradas dentro da igreja, porque antigamente a pessoa saía do mundo e vinha para a igreja, e hoje é o mundo que está dentro da igreja. O último aqui nós vamos encerrar agora, nós ainda temos aqui alguns minutos. Secularismo, uma das rãs que saía da boca do dragão, do falso profeta e da besta, era o secularismo. O secularismo diz a respeito a reação com o mundo. Irmãos, a Bíblia diz, Mateus 5, 13 e 14, que a igreja precisa ser sal da terra e luz do mundo. Também no livro de Romanos 12, 1 e 2 diz: não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para compreender e entender qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não deixe o mundo te influenciar. Tem coisa que acontece no mundo e já vem para dentro das igrejas. Moda do mundo é do mundo, igreja tem seu padrão. Mas a moda sai lá e de repente o crente já está aqui na moda, aqui dentro da igreja. Sabe o que é isso? Secularismo. A igreja é igreja, Estado é Estado. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos abrir os nossos olhos, nem acreditar no Deus deste mundo, como diz em João 8,16 e 1 Coríntios 4,4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a glória e a luz do Evangelho. É por isso que a palavra é pregada e tem dificuldade de ser penetrada, porque há uma cauterização na mente das pessoas. A ideologia está sendo implantada e as pessoas se tornaram insensíveis à voz do Espírito Santo. E como que nós vamos fazer? Se humilha.
Quanto mais eu prego, mais difícil está. Quanto mais eu falo de Jesus, mais distanciado estão as pessoas. Sabe o que é isso? É o final dos tempos. Pensamento secular, disfarçado de modernismo, promove uma inversão total de valores, quando a igreja e as pessoas não conseguem mais ter sensibilidade quanto ao pecado e gerando verdadeiros iniquidade. E a Bíblia diz que o amor de muito, quase todo se esfriará. Estamos terminando. O que está acontecendo é o cumprimento da profecia do mundanismo. Entende? O que saía da boca daqueles, eles estão implantando, eles querem implantar. 1 João 2,15: não ameis o mundo, e nem aquilo que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem como, você serve a Deus, você abandona o mundo é só para pregar, anunciar a palavra, ganhar almas para o reino de Deus, mas o mundo não pode estar dentro de você. Você não pode ser um crente meio mundo, pensamento aqui e pensamento lá fora. Como diz aí o crente girafa, está dentro da igreja, mas a cabeça está lá do lado de fora. Não pode ser como Eutico, que está sentado na janela indiferente com a mensagem que está sendo pregada, olhando o posto aonde chegavam os navios naquele lugar, olhando o movimento nas praças enquanto a mensagem era pregada, e ele caiu da janela, e só o milagre de Deus para ressuscitar aquele moço. Sabe o que está acontecendo? Muitos estão aqui, mas o pensamento está lá fora. Muitos estão aqui, mas está pensando no jogo. Irmão, vou falar o que Deus está mandando falar. Tem gente que faz do time de futebol como se fosse um Deus. É jogo de Flamengo, eu estou ligando para Flamengo, se é Brasil, o importante é adorar a Deus. Você gosta de esporte, acerte jogo, tudo bem, mas não deixe isso atrapalhar sua vida no altar de Deus. O dia que tem jogo aí principal, que o povo fala, chega na igreja, você caça os homens, só tem mulher. Oxe, eu falei, oxe, cadê os homens? Não, mas tem um jogo do Flamengo aí, não sei o quê. Aí eu falei, então está explicado. Não, mas ele é televisionado, não, mas ele já abaixa na internet, já tem a arma para assistir o trem. Mas quando se trata da palavra, assenta aqui meia hora lá lá para o time e fica, vai, é gol, e pula, e vai gritando, a casa treme. Aí na igreja está pregando, ele está, estica o braço, boceja, abre a boca. Estou com sono e esse culto que não acaba. Mas lá para gritar gol, grita que parece que o telhado vai arrancar, o vizinho até assusta. Ainda tem aquele que sai para fora, ainda solta o foguete. Irmão, não estou dizendo que você tem um time, você torce é uma coisa, mas deixar que o mundo entre na sua vida e tire a presença de Deus, e que você sempre priorize a palavra, a obra, aconteça o que acontecer, a obra de Deus em primeiro lugar. Eu não abro mão. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Aí alguém um dia falou assim, já pensou se tiver uma Copa do Mundo no dia que tiver culto? O pastor vai ficar sozinho, deixa ele lá, ele e a mulher, aí ele canta o hino, a mulher canta o hino, ele prega para ela e vai embora. Porque o mundo lá já está falando Copa do Mundo. Você já viu as violências que tem dentro de estádio? O que está virando isso? São torcidas organizadas, são facções criminosas, matam pessoa, destrói vidas de pessoa por causa racismo, é tanta coisa, irmão. A gente olha assim, aí gasta e investe milhões, enquanto a saúde está uma merda, está quebrada. Pai de família fica lá, deitado numa cama, numa marca ali, 5, 10, 20 dias, um mês, e não consegue uma vaga para uma cirurgia. Morre à míngua nas filas dos hospitais, enquanto os estádios são os melhores.
Fizeram estádio aí no Brasil todo, estádio onde gastaram milhões e superfaturaram as obras, esconderam dinheiro no bolso, estão descobrindo até hoje. Por quê? Porque é isso que o mundo oferece: corrupção, engano, mentira. Mas a igreja ainda tem uma esperança. A igreja ainda tem uma esperança. Costumes estranhos, as escrituras estão entrando dentro das igrejas e tomando lugar no altar. Arranjaram um negócio de parede preta, luz preta, trem tudo escuro, piscando e... Bora, vamos no balanço, vai. Diz que agora aí tem um negócio aí, quando faz culto aí, quando a fé corre, sai soltando foguete. Falei, meu, misericórdia. São coisas horríveis que estão sendo implantadas dentro das igrejas, que não está embasado nas escrituras sagradas, tomando lugar no altar de Deus. Em nome de Jesus, irmãos. Deixa te chamar de quadrado, quem quiser. Porque a vida eterna, já está dizendo, é eterna. Aqui tudo é passageiro. Se daqui talvez 5 anos, 10 anos, 30 anos, muitos já não estão mais aqui. Aí você que é mais novo vai dar continuidade. E aquele que já dorme no Senhor, aquele ali tem garantia de vida eterna. Aí quer abraçar o mundo, quer viver na igreja e viver no mundo, aí não consegue alcançar o principal, que é a salvação. Conclusão diz assim, Mateus 24:12: e por se multiplicar a apostasia dos últimos tempos, ou a iniquidade, o amor de muitos, ou de quase todos se esfriará. Nós vivemos esse esfriamento hoje. Uma igreja numa cidade onde tem, veja bem, quase 200 mil habitantes, uma igreja era para estar tudo abarrotada. Mas quando faz alguma coisa aí fora, lá fora oferecendo alguma coisa que o mundo oferece, fica assim, ó. E as igrejas, sabe o que é isso, irmão? É porque o povo, por causa da iniquidade, o amor esfriou. O povo não quer mais. O povo está dizendo assim, todo pastor é ladrão. Eu não vou para a igreja, irmão, em nome de Jesus. A sua salvação está em Cristo. Se o seu pastor, porventura, se corromper, ou se a sua liderança se corromper, a sua fé não está em liderança, está em Jesus. A Bíblia diz que o homem é falho, o homem cai, e Deus levanta de novo se Ele quiser. Mas Jesus Cristo é fiel, Ele não te desampara, Ele não erra, Ele não se engana, Ele te escolheu, Ele te dá sustentabilidade para você vencer. Marcos 13:20-22, a Bíblia diz que vão surgir muitos cristos. Olha o Cristo, falsos profetas, fazendo sinais e prodígio, para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Precisamos estar atentos, pedir a Deus discernimento espiritual, para entender o cumprimento das profecias. Peça a Deus discernimento, para entender que a profecia está cumprindo. Não espere melhora, porque a tendência é piorar. Só vai ter uma aparência de melhora quando o anticristo apresentar-se, quando houver só uma religião, quando houver só um governo, uma só moeda. Aí as pessoas por 3 anos e meio vão dizer, esse é o Cristo de verdade. Mas a Bíblia diz, mesmo quando a igreja estiver na glória, sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai fazer questão de descer antes do juízo final. Ele vai fazer questão de descer e vai estabelecer o reinado de 1000 anos. A Bíblia diz que Satanás será preso e ele vai reinar por 1000, ou seja, o reinado do milênio, e a igreja está com Cristo.
vê que quando fala da profecia das rãs, que saía, ele se preparava com os reis, porque Satanás, depois que Cristo reinar e provar que ele é Cristo de verdade, que aquele anticristo era um mentiroso, a Bíblia diz que haverá paz na terra, nesse reinado do milênio. Vai ser diferente. As pessoas vão olhar e falar verdadeiramente, Ele é o Senhor. Todos terão que vir de todas as partes do mundo para Jerusalém e dizer, Ele é o Senhor. Mas todos que vão estar ali estarão convertidos? Não. Porque quem nasceu e quem é filho da perdição, não converte, irmão. Jesus disse, Pai, todos que me deste estão salvos, menos os filhos da perdição. Tem gente que não adianta. Pode estar morrendo de câncer na cama. Você chega lá e fala, vai com esse Deus seu para lá. Eu não acredito em Deus. Então a Bíblia diz que Satanás será solto por um pouco pequeno espaço de tempo. E a Bíblia diz que ele sairá novamente junto com a besta e o falso profeta, não é verdade? E sairá enganando as nações. Gog e Magog. E aí eles se apresentarão para destruir a cidade santa. E aí é a hora que Deus desce e com o sopro da boca ele dissipa as forças do inferno. E ali então, quando ele lançar a besta, o falso profeta e Satanás, a antiga serpente, no lago de fogo, estabelecerá o grande dia do juízo final. E passará um por um, ricos, grandes, pequenos, homens malvados, homens egoístas, todos comparecerão naquele dia. E passarão um por um diante do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, meus queridos irmãos, não é fácil, não é brincadeira, mas fica firme com Jesus. Não se venda, não negocie a sua fé. Continua firmado no Senhor. Fica de pé, nós vamos orar. Eu queria pedir à irmã Camila para louvar um hino. Deixa Deus te usar aqui enquanto a igreja faz essa reflexão e a gente já encerra esse culto. Eu quero te dizer que você é especial para Jesus. Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te chamou para que você seja diferente, para que você seja luz, para que você seja sal. Ainda que vão dizendo para você, isso é besteira, isso é bobagem, não precisa disso tudo, permaneça no princípio e nos ensinamentos da palavra de Deus. Não deixe as ideologias do inimigo te afastar da presença do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Abra o seu coração. Reconheça que você está aqui nessa noite, e só está aqui porque Ele te trouxe aqui. Reconheça que você é pó e cinza, que grande e poderoso é o Senhor dos Exércitos. Toda a honra e toda a glória seja dada, tributada a Ele. Pode soltar o playback da irmã quando estiver pronto. E você tem alguns minutos para adorar enquanto ela louva. Vai acontecer o arrebatamento a qualquer momento. Jesus está vindo. Glória a Deus.